Herbert Richard Baumeister nasceu em 7 de abril de 1947 em Indianápolis, Indiana. Filho mais velho de 4 irmãos, Herbert cresceu em uma família de classe média. Seu pai era um médico anestesista, enquanto sua mãe, Elizabeth, era dona de casa. Desde cedo, Herbert mostrou sinais de comportamento estranho, que foram ignorados ou minimizados por sua família. Na escola, ele era conhecido por suas excentricidades, como colocar objetos estranhos na boca de seus colegas e se comportar de maneira inadequada em público. Durante sua adolescência, Herbert foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. No entanto, seus pais nunca procuraram tratamento adequado para ele, acreditando que ele superaria suas dificuldades com o tempo. Esses problemas comportamentais continuaram a afetar Herbert durante sua juventude, tornando-o um jovem isolado e incompreendido. Em várias ocasiões, ele demonstrou fascínio por coisas mórbidas e tinha comportamentos que preocupavam professores e colegas. Na década de 1970, Herbert conheceu Juliana Saiter, uma jovem professora. Eles se casaram em 1971 e tiveram 3 filhos, Marie, Eric e Emily. Para os vizinhos e conhecidos, os Baumeisters eram a imagem da família perfeita, vivendo em uma bela casa no subúrbio e operando uma cadeia de lojas de artigos usados chamada Save-A-Lot. Mas, por trás dessa fachada de normalidade, havia um lado muito mais sombrio na vida de Herbert. Herbert era um empresário dedicado e trabalhou duro para construir seu negócio. A Save-A-Lot se tornou uma loja popular em Indianápolis, conhecida por seus produtos de baixo custo e boas condições. Herbert era conhecido por seu comportamento peculiar no trabalho. Colegas de trabalho relataram que ele, às vezes, tinha acessos de raiva inexplicáveis e comportamentos inapropriados, como urinar nas mesas de seus colegas de trabalho. Essas excentricidades, porém, eram muitas vezes atribuídas ao estresse do trabalho e à sua personalidade peculiar. Herbert e Juliana compraram uma grande propriedade chamada Fox Hollow Farm, que incluía uma casa espaçosa e um terreno extenso. A propriedade oferecia um refúgio do mundo exterior, mas também se tornaria o cenário de eventos macabros. Embora Herbert levasse uma vida aparentemente normal, ele tinha um lado sombrio que ninguém conhecia. Ele frequentemente se envolvia em comportamentos estranhos e perturbadores. Juliana, sua esposa, notava o comportamento bizarro do marido, mas atribuía isso ao estresse do trabalho e às suas excentricidades. Ela não fazia ideia do verdadeiro horror que se desenrolava em sua própria casa. Herbert tinha um comportamento compulsivo por colecionar manequins e criar cenários bizarros na casa. Ele organizava festas imaginárias com esses manequins, um comportamento que Juliana achava bizarro, mas não alarmante o suficiente para tomar ações drásticas. Além disso, Herbert mostrava um interesse obsessivo por cadáveres e aspectos mórbidos da morte. Na década de 1990, a comunidade gay de Indianápolis começou a ficar alarmada com o desaparecimento de jovens homens. Entre 1980 e 1990, uma série de desaparecimentos misteriosos foi registrada. Jovens homens gays estavam desaparecendo sem deixar rastro, e a polícia estava lutando para encontrar qualquer pista concreta que os levasse ao culpado. Esses desaparecimentos se tornaram uma fonte de medo e preocupação para a comunidade local. A polícia iniciou uma investigação intensa, mas sem evidências concretas, os casos permaneciam sem solução. Enquanto isso, Herbert continuava com sua vida aparentemente normal, mas seu comportamento se tornava cada vez mais reservado. Ele passava longos períodos no porão de sua casa, um local que ele mantinha trancado e fora dos limites para sua família. Juliana, sua esposa, começou a notar que Herbert passava cada vez mais tempo longe da família, e ele frequentemente dava desculpas sobre viagens de negócios.
Além disso, Juliana começou a notar que Herbert trazia homens estranhos para a casa, especialmente quando ela e os filhos estavam fora. Isso a deixou desconfortável, mas ela nunca poderia imaginar o verdadeiro horror que estava por vir. Enquanto isso, um investigador privado chamado Virgil Vandagriff começou a investigar os desaparecimentos dos jovens homens. Ele suspeitava que havia um assassino em série à solta, mas a falta de provas concretas dificultava o avanço da investigação. Vandagriff começou a trabalhar com a polícia local, tentando conectar os pontos entre os desaparecimentos e qualquer pista que pudesse surgir. Em 1996, a verdade veio à tona de uma maneira chocante. O filho adolescente de Herbert, Eric, estava explorando a propriedade da família quando encontrou um crânio humano. Eric levou o crânio para a mãe, Juliana, que inicialmente pensou que fosse uma brincadeira de mau gosto. No entanto, ao investigar mais de perto, ela percebeu que o crânio era real e imediatamente entrou em contato com a polícia. A polícia obteve um mandado de busca e iniciou uma investigação intensiva na propriedade. O que eles encontraram foi aterrorizante. Restos mortais de pelo menos 11 homens foram descobertos enterrados no terreno da propriedade. As vítimas eram todas jovens homens gays que haviam desaparecido na região. Herbert Baumeister, o respeitado homem de negócios, era na verdade um serial killer que atraía suas vítimas para sua casa, assassinando-as brutalmente e enterrando seus corpos no terreno. Os detalhes dos assassinatos eram horripilantes. Herbert atraía suas vítimas, muitas vezes encontrando-as em bares gays locais. Ele as levava para sua casa, onde as estrangulava até a morte. Depois, ele desmembrava os corpos e espalhava os restos mortais pela propriedade. A magnitude de seus crimes era difícil de compreender e a descoberta chocou a comunidade. A investigação revelou que Herbert tinha um padrão específico para escolher suas vítimas. Ele procurava jovens homens que estavam sozinhos e vulneráveis, muitas vezes oferecendo-lhes uma carona ou uma bebida. Depois de ganhar sua confiança, ele os levava para sua propriedade, onde suas intenções macabras se revelavam. A descoberta dos corpos na propriedade de Fox Hollow Farm foi um dos maiores choques para a comunidade de Indianápolis. A mídia local e nacional cobriu intensamente o caso e a polícia começou a conectar Herbert Baumeister a outros desaparecimentos não resolvidos na região. A magnitude dos crimes cometidos por Herbert se tornou evidente e a cidade ficou em choque. Antes que a polícia pudesse prendê-lo, Herbert fugiu para o Canadá. Durante sua fuga, ele deixou uma trilha de perturbação e confusão. Em 3 de julho de 1996, ele foi encontrado morto em um parque de Ohio, vítima de suicídio. Herbert havia disparado contra si mesmo. Em sua nota de suicídio, ele mencionou problemas financeiros e pessoais, mas não confessou os assassinatos. Herbert Baumeister morreu sem jamais enfrentar a justiça pelos seus crimes. Sua morte trouxe um fim abrupto a uma investigação que ainda tinha muitas perguntas sem resposta. A comunidade ficou devastada e as famílias das vítimas sem um encerramento adequado. A história de Herbert Baumeister continua a assombrar a cidade de Indianápolis. Sua propriedade, Fox Hollow Farm, ganhou fama como um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. A tragédia dos assassinatos deixou uma marca indelével na comunidade local. A investigação sobre Herbert Baumeister trouxe à luz a vulnerabilidade das comunidades marginalizadas e a importância de uma vigilância mais eficaz. A história de Herbert Baumeister serve como um lembrete sombrio de que o mal pode estar escondido à vista de todos e que a justiça nem sempre é alcançada. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin. Seus pais, Lionel e Joyce Dahmer,
Tinham um casamento tumultuado, repleto de discussões e separações temporárias. Desde cedo, Dahmer mostrou sinais de ser uma criança introvertida e solitária, e esse ambiente familiar pode ter contribuído para seu isolamento. Jeffrey Lionel Dahmer, um nome que se tornaria sinônimo de terror, teve uma infância aparentemente normal e cheia de energia. Tudo mudou após uma cirurgia na infância. Segundo relatos da própria família, Dahmer era uma criança alegre até precisar passar por uma cirurgia de dupla hérnia. Nesse mesmo período, seu irmão mais novo nasceu e a família mudou-se frequentemente por Ohio. A partir dessas mudanças, Jeffrey nunca mais demonstrou a mesma alegria, tornando-se uma criança introspectiva. Alguns especialistas acreditam que ele poderia ter sofrido de síndrome de Asperger, nunca diagnosticada, enquanto outros apontam para problemas mentais de sua mãe durante a gravidez, levando-a a tomar muitos remédios. Desde pequeno, Dahmer tinha uma obsessão peculiar por ossos de animais, fascinado pelos sons que faziam e pela forma como se encaixavam. Seu pai, um farmacêutico, encorajou esse interesse, ensinando-o a preservar ossos com alvejante. Aos 10 anos, Dahmer perguntou ao pai sobre o efeito do alvejante em ossos de galinha. E esse conhecimento foi mais tarde aplicado na preservação dos crânios de suas vítimas. Na adolescência, Jeffrey já mostrava sinais de problemas sérios, incluindo alcoolismo. Colegas de escola lembram-se dele contrabandeando bebidas alcoólicas para seu armário. Esse hábito prejudicou seu desempenho escolar e contribuiu para seu isolamento. Embora fosse o palhaço da turma, fazendo brincadeiras para divertir os outros, suas notas medianas refletiam mais desleixo do que falta de inteligência. Em janeiro de 1979, Dahmer se alistou no exército americano, servindo como médico de combate na Alemanha Ocidental até 1981. Durante esse período, ele foi acusado de estuprar 2 soldados, um após drogá-lo e outro, seu colega de quarto, repetidamente. O alcoolismo de Dahmer também afetou seu desempenho, levando à sua dispensa do serviço militar. Após sua dispensa, Dahmer mudou-se para a casa de sua avó em Wisconsin, em dezembro de 1981. Lá, ele teve vários empregos e, nas horas vagas, frequentava casas de banho onde assediava homens jovens. Ele atraiu várias vítimas para a casa da avó, onde as drogava, estuprava e matava, muitas vezes desmembrando os corpos ali mesmo. Sua avó, incomodada com o hábito do neto de trazer homens para casa tarde da noite e pelo fedor que emanava do porão, pediu que ele se mudasse. Sua primeira vítima, Stephen Mark Hicks, foi visto pela última vez pegando carona para um show de rock no Chippewa Lake Park, em Bath, Ohio, em 18 de junho de 1978. Segundo a confissão de Dahmer, Hicks chamou sua atenção porque estava sem camisa. Dahmer o espancou com um haltere e o estrangulou até a morte com este instrumento antes de desmembrar o cadáver. Ele então pulverizou os ossos de Hicks com um martelo e os espalhou na floresta atrás da casa da família Dahmer. Sua segunda vítima, Stephen Walter Tuomi, foi morto em um quarto alugado no Ambassador Hotel em Milwaukee. Dahmer alegou não ter nenhuma lembrança de ter assassinado Tuomi, mas afirmou que ele deve tê-lo espancado até a morte em um estupor de embriaguez. Seu corpo foi desmembrado no porão da casa da avó de Dahmer e os restos mortais descartados no lixo. Nenhum resto foi encontrado. Ernest Marques Miller era um estudante de dança que Dahmer conheceu do lado de fora de uma livraria. De acordo com Dahmer, ele foi especialmente atraído pelo físico de Miller. Ele foi morto tendo sua artéria carótida cortada antes de ser desmembrado na banheira, com Dahmer armazenando seu esqueleto inteiro na gaveta debaixo de um arquivo e seu coração
fígado, bíceps e partes de suas coxas no freezer para consumo posterior. Errol Lindsey foi a primeira vítima sobre a qual Dahmer praticou o que ele mais tarde descreveu aos investigadores como sua técnica de perfuração, um procedimento no qual ele fazia furos no crânio da vítima, através dos quais ele injetava ácido clorídrico no cérebro. Then I tried to keep the person alive by inducing a zombie-like state. By injecting first dilute acid solution into their brain or hot water, and it never did completely work. De acordo com Dahmer, Lindsey acordou após essa prática, após o que ele foi novamente deixado inconsciente com uma bebida misturada com sedativos, então estrangulado até a morte. Dahmer esfolou o corpo de Lindsey e reteve a pele por várias semanas. Seu crânio foi encontrado após a prisão de Dahmer. A apreensão de Jeffrey Dahmer, em 22 de julho de 1991, foi um evento crucial que encerrou sua série de assassinatos horrendos. A captura começou quando Tracy Edwards, uma de suas vítimas em potencial, conseguiu escapar do apartamento de Dahmer, em Milwaukee. Edwards havia sido atraído por Dahmer sob o pretexto de uma sessão de fotos em troca de dinheiro. No entanto, ao chegar ao apartamento, Dahmer tentou algemá-lo e atacá-lo com uma faca. Edwards lutou contra Dahmer e conseguiu escapar, correndo pelas ruas com as algemas ainda presas a seu pulso. Ele chamou a atenção de dois policiais, Rolf Müller e Robert Haut, que estavam em patrulha. Edwards levou os policiais de volta ao apartamento de Dahmer, onde ele alegou que havia sido ameaçado com uma faca. Quando Dahmer permitiu que os policiais entrassem no apartamento, eles notaram um cheiro forte e estranho. Ao inspecionar o local, o policial Müller encontrou várias fotografias Polaroid de corpos desmembrados em uma gaveta. Dahmer tentou resistir à prisão, mas foi rapidamente subjugado pelos oficiais. Ao explorar o apartamento, os policiais fizeram descobertas horríveis, incluindo restos humanos no freezer, crânios e ossos guardados como troféus, e tambores de ácido usados para dissolver corpos. As evidências encontradas no apartamento de Dahmer foram esmagadoras e levaram à sua prisão imediata.
Durante os interrogatórios, Dahmer confessou detalhadamente seus crimes, proporcionando às autoridades uma compreensão completa do alcance de suas atrocidades. A apreensão de Dahmer foi amplamente divulgada na mídia, e sua confissão chocou o público, revelando a extensão de seus crimes e as falhas que permitiram que ele continuasse suas atividades por tanto tempo. Após ser preso em 22 de julho de 1991, Dahmer confessou rapidamente aos crimes hediondos que havia cometido. Ele foi acusado de matar 17 jovens entre 1978 e 1991, crimes que incluíam abuso sexual, desmembramento e canibalismo. O julgamento de Jeffrey Dahmer começou em janeiro de 1992, em Milwaukee, Wisconsin. Dada a gravidade dos crimes, o caso atraiu enorme atenção da mídia. Dahmer se declarou culpado, mas louco, uma estratégia de defesa que visava mitigar sua pena, argumentando que ele sofria de uma doença mental que o impedia de controlar suas ações. O julgamento foi um evento intenso, com testemunhos gráficos e emocionais das famílias das vítimas. My name is Rita Isbell, and I'm the oldest sister of Errol Lindsay. Whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. That is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you. God damn it. Look at me, motherfucker. I kill you. What's your name, son? O próprio Dahmer, em um depoimento incomum, expressou remorso por seus atos, afirmando que nunca havia desejado nada disso e que estava arrependido. Os promotores argumentaram que Dahmer estava plenamente consciente de suas ações e que tinha um profundo entendimento da natureza de seus crimes. Eles destacaram a premeditação envolvida em muitos dos assassinatos, como a maneira meticulosa com que atraía suas vítimas e a tentativa de criar um zumbi obediente através de experimentos grotescos. Em 15 de fevereiro de 1992, o júri rejeitou a alegação de insanidade de Dahmer, considerando-o culpado de todas as acusações de homicídio em primeiro grau. Ele foi condenado a 15 penas de prisão perpétua consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional, o que equivalia a quase 1000 anos na prisão. Jeffrey Dahmer foi encarcerado no Instituto Correcional de Columbia, em Portage, Wisconsin. Durante sua estadia, ele se tornou um alvo devido à notoriedade de seus crimes. Inicialmente, Dahmer foi mantido em confinamento solitário por sua própria proteção, mas posteriormente foi integrado à população carcerária geral. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer foi atacado por Christopher Scarver, um colega detento, enquanto realizavam tarefas de limpeza em uma área de recreação da prisão. Scarver, que também havia sido condenado por homicídio, usou uma barra de metal para golpear Dahmer repetidamente. Outro preso, Jesse Anderson, também foi atacado na mesma ocasião e morreu mais tarde devido aos ferimentos. Dahmer foi declarado morto 1 hora após o ataque, às 9h11, no Hospital Universitário de Wisconsin. A morte de Jeffrey Dahmer foi vista por muitos como um fim macabro e irônico para um homem cuja vida e crimes foram caracterizados por violência extrema. Because I always believe the lie that evolution is truth, the theory of evolution is truth, that we all just came from the slime, and when we died, you know, that was it. There was nothing. So the whole theory cheapens life, and started reading books about that show how evolution is just a complete lie. There's no basis in science to uphold it, and I've since come to believe that the Lord Jesus Christ is the true creator of the heavens and the earth. It just didn't just happen, and I have accepted Him as my Lord and Savior, and I believe that I, as well as everyone else, will be accountable to Him.
A história de Jeffrey Dahmer continua a ser objeto de livros, documentários e discussões acadêmicas, sendo um exemplo perturbador da capacidade humana para a crueldade. Seu julgamento e morte levantam questões profundas sobre a natureza do mal, a capacidade de reabilitação e a justiça no sistema penal. As cicatrizes deixadas por seus crimes permanecem vivas nas memórias das famílias das vítimas e na consciência coletiva da sociedade. Glad that it's over. There's nothing, any words I say to the victims' families are just going to seem trite and empty. I don't know how to express the regret, the sorrow that I feel for what I've done for their sons. Is it still there, Jeff? Does it ever go away? In part, no, it never completely goes away. I'll probably have to live with it for the rest of my life. I wish it would go away. I wish there was some way to completely get rid of the compulsive thoughts, the feelings. Wade Wilson. Para os fãs de quadrinhos e cinema, este nome evoca a imagem de um anti-herói cômico, irreverente e praticamente imortal. Mas em Cape Coral, Flórida, esse nome tornou-se sinônimo de terror e tragédia. Na vida real, Wade Wilson não é um personagem de ficção, mas um homem que, em outubro de 2019, deixou um rastro de sangue e sofrimento ao tirar a vida de 2 mulheres inocentes. Esta é a história de um assassino cujos atos frios e calculados chocaram uma comunidade e deixaram marcas profundas que jamais serão esquecidas. Antes de explorar a noite fatídica de outubro, é importante conhecer as vítimas que tiveram suas vidas brutalmente interrompidas. Christine Melton, de 35 anos, era uma mulher vibrante e cheia de planos. Ela trabalhava como gerente de um restaurante local e era conhecida por sua natureza amigável e acolhedora. Os amigos de Christine a descreviam como alguém que sempre tinha um sorriso no rosto e estava pronta para ajudar os outros. Ela tinha sonhos de abrir seu próprio negócio e estava em um momento de grande expectativa em sua vida pessoal e profissional. Diane Ruiz, de 43 anos, era uma mãe devotada e uma trabalhadora incansável. Diane era conhecida por sua dedicação à família e por ser uma mulher de princípios fortes. Trabalhando em múltiplos empregos para sustentar seus filhos, ela sempre encontrava tempo para participar de eventos comunitários e ajudar os vizinhos. Diane era o tipo de pessoa que iluminava o ambiente com sua presença, e sua perda foi sentida profundamente por todos que a conheciam. Essas 2 mulheres não se conheciam, mas seus destinos foram tragicamente entrelaçados pela violência de um homem que decidiu transformar a cidade de Cape Coral em seu campo de caça. Na noite de 7 de outubro de 2019, Christine Melton decidiu sair para um bar local em Cape Coral. A noite prometia ser uma oportunidade para relaxar e se divertir, mas tudo mudou quando Wade Wilson entrou em sua vida. Wade, um homem de 25 anos com uma história de abusos e problemas legais, se aproximou de Christine com um charme superficial. Mas por trás de sua fachada amigável escondia-se uma mente perturbada e perigosa. Wade convenceu Christine a deixá-lo acompanhá-la até sua casa. Uma vez lá, o que começou como uma noite comum transformou-se em uma cena de horror. Wade estrangulou Christine com uma brutalidade que não pode ser descrita em palavras. Ele a deixou morta em sua própria casa, sem qualquer remorso ou hesitação. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Diane Ruiz terminava mais um longo dia de trabalho. Sem saber do que havia acontecido com Christine, Diane estava a caminho de casa quando foi abordada por Wade. Ele a convenceu a entrar em seu carro, talvez utilizando o mesmo charme sombrio que havia usado com Christine. O que aconteceu a seguir é difícil de imaginar.
Wade estrangulou Diane e abandonou seu corpo em um estacionamento deserto, deixando-a para ser encontrada por estranhos na manhã seguinte. Esses atos brutais, realizados em um curto intervalo de tempo, abalaram Cape Coral. A polícia local, acostumada a lidar com crimes menores em uma cidade relativamente pacífica, foi pega de surpresa pela gravidade e frieza dos assassinatos. As investigações começaram imediatamente e não demorou muito para que Wade Wilson se tornasse o principal suspeito. A investigação começou no momento em que o corpo de Christine Melton foi encontrado em sua casa. A cena do crime estava repleta de evidências que sugeriam um ataque violento. A polícia imediatamente iniciou um trabalho minucioso, coletando amostras de DNA, impressões digitais e analisando a cena em busca de qualquer pista que pudesse levar ao assassino. Ao mesmo tempo, a família de Diane Ruiz, preocupada com seu desaparecimento, entrou em contato com as autoridades. Diane era uma mulher pontual e responsável, e o fato de não ter retornado para casa naquela noite gerou alarme imediato. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado em um estacionamento, confirmando os piores temores de seus entes queridos. A ligação entre os dois assassinatos não foi imediatamente evidente, mas à medida que a investigação progredia, padrões começaram a emergir. Ambos os corpos apresentavam sinais de estrangulamento e, em ambos os casos, não havia sinais de luta significativa, sugerindo que as vítimas foram pegas de surpresa. A análise das câmeras de segurança próximas aos locais dos crimes forneceu as primeiras pistas concretas. Imagens de um homem, ainda não identificado, que poderia ser o responsável. Enquanto a comunidade de Cape Coral vivia em estado de alerta, com medo de que o assassino pudesse atacar novamente, a polícia intensificou sua caçada. Equipes de investigação trabalharam incansavelmente, vasculhando registros de celulares, examinando registros de crimes anteriores e entrevistando possíveis testemunhas. Foi durante uma dessas entrevistas que o nome Wade Wilson apareceu pela primeira vez. Wade era conhecido pela polícia local devido ao seu histórico de problemas com a lei, incluindo pequenos furtos e uso de drogas. Testemunhas oculares o identificaram como uma das últimas pessoas vistas com Christine na noite de seu assassinato. Essa pista levou a polícia a focar sua atenção em Wade, mas ainda faltavam provas concretas que o ligassem aos crimes. A virada na investigação veio quando o DNA encontrado nas cenas dos crimes foi comparado com o banco de dados da polícia. O perfil genético de Wade Wilson foi um encaixe perfeito, selando seu destino. A polícia agora tinha as provas que precisava para agir. A captura de Wade Wilson foi rápida e eficiente. Ele foi localizado em um motel em Fort Myers, uma cidade próxima a Cape Coral, onde estava se escondendo. Quando os policiais chegaram ao local, Wade não ofereceu resistência. Ele foi preso sem incidentes, como se já soubesse que não poderia fugir das consequências de seus atos. Durante os interrogatórios, Wade confessou os assassinatos de Christine e Diane com uma frieza aterradora. Ele descreveu os crimes em detalhes, sem mostrar qualquer sinal de remorso. Sua confissão foi o ponto final na investigação, mas levantou novas questões sobre sua sanidade e motivações. Para entender os crimes de Wade Wilson, é necessário olhar para sua vida antes das mortes de Christine e Diane. Wade cresceu em um ambiente instável, com um histórico familiar complicado. Ele foi adotado quando bebê, após seus pais biológicos, adolescentes na época, perceberem que não poderiam cuidar dele. Durante sua juventude, Wade demonstrou comportamentos problemáticos, incluindo agressão, uso de drogas e envolvimento em pequenos crimes. Sua vida adulta foi marcada por uma série de eventos traumáticos, incluindo acidentes de carro que causaram lesões cerebrais significativas. Esses traumas, somados ao uso constante de drogas, afetaram sua capacidade de tomar decisões racionais.
Wade passou a ser conhecido na comunidade por seu comportamento errático e pelas constantes idas e vindas da prisão por delitos menores. No entanto, o que mais preocupava era a crescente escuridão em sua mente. Wade começou a se interessar por temas violentos e mórbidos, obcecado com a ideia de matar. Essa obsessão culminou nos assassinatos de Christine e Diane, atos que ele cometeu com uma frieza e indiferença que chocaram até mesmo os investigadores mais experientes. Após sua prisão, Wade confessou os assassinatos em uma ligação perturbadora para seu pai. "Eu sou um assassino", disse ele, quase como se estivesse descrevendo um ato trivial. Essa confissão foi a peça-chave que selou seu destino no tribunal. O julgamento de Wade Wilson foi um evento de grande interesse público. Começando em junho de 2024, ele durou 5 dias intensos, durante os quais a corte ouviu testemunhas, revisou provas e debateu sobre a responsabilidade de Wade. O tribunal estava lotado, com jornalistas e membros da comunidade ávidos por ver o desfecho desse caso macabro. A acusação apresentou um caso sólido, baseado em provas forenses, confissões e testemunhos oculares. O promotor argumentou que os crimes foram premeditados e que Wade agiu com total consciência de seus atos. A defesa, por outro lado, tentou pintar Wade como um homem mentalmente perturbado, incapaz de compreender plenamente as consequências de suas ações. No final, o veredito foi unânime, culpado de todas as acusações. Wade Wilson foi condenado por assassinato em primeiro grau, roubo de veículo, agressão e outros crimes relacionados. A sentença ainda está sendo aguardada, mas muitos esperam que ele receba a pena máxima, incluindo a possibilidade de pena de morte. Os assassinatos de Christine Melton e Diane Ruiz deixaram uma cicatriz indelével em Cape Coral. A comunidade, antes pacífica e unida, foi abalada pela realização de que o mal pode se esconder onde menos se espera. Vigílias e eventos comunitários foram realizados em memória das vítimas e as pessoas começaram a questionar sua própria segurança e a necessidade de maior vigilância. A história de Wade Wilson, o assassino Deadpool, é um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da capacidade humana para o mal. É uma história que deve ser contada, não apenas para manter viva a memória das vítimas, mas para alertar sobre os perigos de ignorar sinais de alerta e sobre a necessidade de uma sociedade mais vigilante e consciente. Enquanto Wade aguarda sua sentença, a comunidade de Cape Coral continua a processar o trauma e a buscar maneiras de seguir em frente. Este documentário não é apenas um relato dos fatos, mas uma reflexão sobre as complexidades da mente humana e os horrores que podem surgir quando essa mente é corrompida pela violência e pelo desespero. Que a história de Christine Melton e Diane Ruiz não seja apenas uma estatística em um caso de crime, mas um farol de alerta para todos nós. E que possamos aprender com essa tragédia para evitar que algo assim aconteça novamente. Londres, 1888. Uma cidade envolta em névoa e mistério. Nas ruas escuras de Whitechapel, um dos mais infames assassinos da história iniciava seu reinado de terror. Este é o relato perturbador da história real de Jack, o Estripador. A East End de Londres era um lugar de contrastes. De um lado, o brilho e o glamour da era vitoriana, com suas inovações tecnológicas e progresso social. Do outro, pobreza extrema, miséria e crime. Whitechapel, em particular, era um bairro notoriamente violento e sobrecarregado de pessoas desesperadas. Proliferação de cortiços, prostíbulos e bares decadentes faziam parte do cotidiano dos moradores. Entre agosto e novembro de 1888, 5 mulheres foram brutalmente assassinadas, criando um padrão que aterrorizou a cidade.
Mary Ann Nichols, a primeira vítima confirmada, foi encontrada em 31 de agosto de 1888. Nichols, uma prostituta de 43 anos, foi morta com profundos cortes na garganta e mutilações abdominais. Nichols era uma mãe de 5 filhos, cuja vida tinha sido marcada por dificuldades financeiras e problemas pessoais. Annie Chapman, a segunda vítima, foi encontrada em 8 de setembro de 1888. Chapman, de 47 anos, também era uma prostituta. Assim como Nichols, ela foi cruelmente assassinada com um corte profundo na garganta e seu abdômen foi aberto. Chapman havia perdido a custódia de seus filhos e se separara do marido, vivendo uma vida de dificuldades até seu trágico fim. Elizabeth Stride, a terceira vítima, foi encontrada em 30 de setembro de 1888. Stride, uma sueca de 45 anos, foi encontrada com um corte na garganta, mas sem as mutilações abdominais que caracterizavam os outros assassinatos, sugerindo que o assassino foi interrompido. Stride havia emigrado para a Inglaterra em busca de uma vida melhor, mas encontrou apenas tragédia. Catherine Eddowes, a quarta vítima, foi assassinada na mesma noite de Stride, cerca de 45 minutos depois. Eddowes, de 46 anos, sofreu mutilações terríveis, incluindo a remoção de um rim e parte de seu útero. Eddowes era uma mulher bem educada, mas caiu em desgraça devido ao alcoolismo e à pobreza. Sua morte brutal chocou ainda mais a comunidade. A última vítima canônica, Mary Jane Kelly, foi encontrada em 9 de novembro de 1888. Kelly, uma jovem de cerca de 25 anos, foi brutalmente mutilada em seu próprio quarto. Seu assassinato foi o mais violento de todos, com seu corpo praticamente desmembrado. Kelly era uma mulher bonita e charmosa, mas sua vida também estava marcada pela tragédia e pelo abuso. A imprensa rapidamente se apoderou da história, aumentando o pânico e a especulação pública. O nome Jack, o Estripador, surgiu de uma carta enviada à polícia e aos jornais, assinada pelo próprio criminoso. Conhecida como Carta do Querido Chefe, esta e outras cartas, como a Carta do Inferno, adicionaram um ar de mistério e horror à saga. Embora a autenticidade dessas cartas ainda seja debatida, elas capturaram a imaginação do público. Scotland Yard e a Polícia Metropolitana de Londres enfrentaram uma tarefa monumental. Sem as tecnologias forenses modernas, como análise de DNA ou perfis psicológicos avançados, os investigadores dependiam de testemunhos e evidências circunstanciais. Eles entrevistaram centenas de pessoas e seguiram inúmeras pistas, mas Jack, o Estripador, sempre parecia estar um passo à frente. O detetive Frederick Aberline, da Scotland Yard, liderou grande parte da investigação. Aberline, um experiente detetive, acreditava que os assassinatos eram obra de um único indivíduo, provavelmente com conhecimentos médicos. A complexidade do caso e a pressão pública tornaram sua tarefa ainda mais desafiadora. Ao longo dos anos, surgiram inúmeras teorias sobre a identidade de Jack, o Estripador. Alguns acreditam que ele era um cirurgião ou alguém com conhecimentos médicos, devido à precisão de seus cortes. Entre os suspeitos mais notáveis estão Sir William Gull, médico da Rainha Vitória, Montague John Druitt, um advogado que cometeu suicídio logo após os assassinatos, e Aaron Kosminski, um barbeiro polonês que foi internado em um asilo. Outros suspeitos incluem Walter Sickert, um famoso pintor que alguns acreditam ter deixado pistas sobre os assassinatos em suas obras de arte, e James Maybrick, um comerciante de algodão de Liverpool, cuja identidade foi ligada ao Estripador em um diário controverso encontrado na década de 1990. Cada teoria apresenta suas próprias evidências e argumentos, mas nenhuma conseguiu fornecer uma resposta definitiva. Uma teoria intrigante sugere que Jack, o Estripador, poderia ter sido uma mulher,
possivelmente uma parteira. Essa teoria se baseia na ideia de que uma mulher poderia se mover pelas ruas de Whitechapel sem levantar suspeitas, mesmo coberta de sangue. No entanto, não há evidências concretas para apoiar essa hipótese. As cartas atribuídas a Jack, o estripador, são um aspecto fascinante do caso. A mais famosa delas, a carta do querido chefe, foi recebida pela Agência Central de Notícias e encaminhada a Scotland Yard. A carta continha detalhes que a polícia acreditava serem conhecidos apenas pelo assassino. Outra carta, conhecida como Cartão Postal Saucy Jack, foi recebida no dia seguinte ao assassinato de Stride e Eddowes, mencionando que os dois eventos aconteciam quase simultaneamente. A mais macabra de todas, a Carta do Inferno, chegou acompanhada de uma caixa contendo metade de um rim humano, alegadamente retirado de Catherine Eddowes. Os assassinatos de Jack, o estripador, tiveram um impacto profundo não apenas em Londres, mas no mundo inteiro. O medo e a sensação de vulnerabilidade afetaram profundamente a sociedade vitoriana. As investigações e as especulações que cercavam o caso alimentaram uma obsessão duradoura com o estripador, que ainda hoje é tema de livros, filmes e documentários. O caso também teve um impacto duradouro nas práticas policiais. A necessidade de melhorar a comunicação e a colaboração entre diferentes departamentos de polícia foi reconhecida, levando a avanços em procedimentos investigativos e na preservação de cenas de crime. Hoje, o legado de Jack, o estripador, ainda assombra as ruas de Whitechapel. Tours históricos, museus e eventos temáticos exploram os detalhes mórbidos desses crimes, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça sombrio. Esses passeios levam os visitantes aos locais dos assassinatos, narrando a história das vítimas e dos principais suspeitos. Museus e exposições dedicados ao estripador oferecem uma visão aprofundada dos eventos, apresentando artefatos, documentos históricos e teorias investigativas. Embora mais de um século tenha passado, a identidade de Jack, o estripador, permanece um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Quem era ele? Por que escolheu suas vítimas? E por que seus crimes de repente pararam? Talvez nunca saibamos, mas o medo e a fascinação que ele inspirou continuarão a viver na imaginação coletiva. A história de Jack, o estripador, é um lembrete sombrio dos perigos que se escondem nas sombras e do constante esforço humano para iluminar o desconhecido. Ao longo dos anos, muitos tentaram resolver o mistério usando novas tecnologias, como a análise de DNA em materiais preservados. Contudo, até agora, nenhuma dessas tentativas resultou em uma resposta conclusiva. A identidade de Jack, o estripador, continua a ser um quebra-cabeça que pode nunca ser resolvido. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal para mais histórias fascinantes. Deixe nos comentários suas teorias sobre a verdadeira identidade de Jack, o estripador. Na vastidão silenciosa das planícies do Kansas, em meio a campos que se estendem até onde a vista alcança, um horror sem precedentes se desenrolou. Uma tragédia que abalou não apenas uma pequena comunidade, mas toda uma nação. Holcomb, uma cidade onde a vida seguia seu curso em ritmo tranquilo, onde todos se conheciam pelo nome. Um lugar onde as portas raramente eram trancadas e onde o pior que se esperava eram as tempestades do inverno. Mas na noite de 15 de novembro de 1959, uma tempestade muito mais sinistra se aproximava. A paz foi interrompida para sempre. A família Clutter era a personificação do sonho americano. Herbert Clutter, um homem de princípios,
devoto de sua fé metodista e respeitado por todos. Ele havia construído a fazenda River Valley com suas próprias mãos, transformando-a em uma das propriedades mais prósperas do condado. Bonnie Clutter, uma mulher delicada e reservada, sofria de depressão crônica, mas encontrava conforto na família e na rotina tranquila da fazenda. Nancy, a filha de 16 anos, era conhecida por sua bondade, inteligência e talento com os animais. Kenyon, de 15 anos, era um jovem introspectivo, mas dotado de uma mente criativa e técnica. Mas mesmo na serenidade da vida rural, a sombra de algo terrível se aproximava. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis, sugeriam que algo estava para acontecer. Perry Smith e Richard Hickok, dois homens com passados tumultuados, eram tudo menos comuns. A vida os havia endurecido e suas mentes se tornaram um terreno fértil para ressentimentos e frustrações. Frustrados por suas condições e marginalizados pela sociedade, os dois criminosos se encontraram na prisão, onde forjaram um laço perverso. Perry Smith cresceu em meio a uma família desestruturada, vítima de abuso e negligência. Um homem de complexidade profunda, sua personalidade era uma mistura de sensibilidade e brutalidade. Richard Hickok, por outro lado, teve uma infância relativamente normal, mas suas ambições o levaram ao caminho do crime após um acidente de carro que o deixou desfigurado e com ressentimentos crescentes. O encontro com Perry na prisão parecia o destino. Os dois, movidos por ganância e uma sensação de invencibilidade, começaram a planejar o que acreditavam ser o crime perfeito. Um roubo que lhes traria a fortuna necessária para recomeçar suas vidas. Ou assim pensavam. Hickok estava convencido de que havia um cofre repleto de dinheiro na casa dos Clutter. Ele via isso como a oportunidade de uma vida. Perry, hesitante no início, acabou convencido pela promessa de riqueza e pela lealdade a Hickok. Na escuridão daquela noite, Smith e Hickok se dirigiram à fazenda Clutter sem qualquer remorso, acreditando que tudo aconteceria como planejado. No entanto, o que se seguiu foi uma sucessão de erros, tensão crescente e uma série de decisões fatais. A entrada na casa foi silenciosa, mas o caos interno era evidente. A promessa de um cofre cheio de dinheiro logo se revelou uma mentira, mas ao invés de desistir, os dois homens se afundaram ainda mais em seus impulsos violentos. Herbert Clutter, o primeiro a ser confrontado, tentou manter a calma, na esperança de salvar sua família. Ele ofereceu aos invasores o que tinha, mas isso não foi o suficiente. Perry, em um acesso de raiva e frustração, deu o primeiro tiro. A partir desse momento, não havia mais volta. Ao longo de poucas horas, a vida foi cruelmente arrancada de cada membro da família Clutter. Uma após a outra, as execuções se tornaram mais rápidas, mais desesperadas, até que não restava mais ninguém. Depois de tudo, Perry e Hickok saíram da casa com menos de $50 e um rádio portátil. Não havia cofre, não havia fortuna. Apenas uma casa mergulhada em sangue e silêncio. Na manhã de 15 de novembro de 1959, a comunidade de Holcomb foi confrontada com uma realidade que não estava preparada para encarar. A descoberta dos corpos foi feita por amigos da família, e o choque que se seguiu reverberou por toda a cidade. Holcomb, uma cidade onde todos confiavam uns nos outros, onde a criminalidade era quase inexistente, agora se via como um lugar frágil, exposto a uma violência incompreensível. O medo e a desconfiança se espalharam rapidamente. O assassinato dos Clutter não ficou confinado ao Kansas. A história se tornou um fenômeno nacional, alimentando manchetes por semanas. Era como se o coração da América tivesse sido dilacerado, deixando a nação inteira em choque e luto. Holcomb, uma cidade até então desconhecida,
tornou-se o epicentro de uma tragédia que refletia os medos mais profundos de um país que acreditava na segurança de sua própria casa. A caçada aos responsáveis começou imediatamente. Investigadores do condado, auxiliados pelo FBI, passaram a trabalhar incansavelmente para desvendar o mistério por trás do massacre. A brutalidade do crime sugeria um ataque premeditado, mas a falta de pistas concretas tornou a resolução do caso um desafio. Alvin Dewey, um dos principais investigadores do caso, descreveu o assassinato dos Clutter como o caso mais perturbador de sua carreira. A pressão para encontrar os culpados era imensa e cada pista era seguida com determinação. Mas os assassinos, que haviam fugido sem deixar rastros, pareciam estar sempre um passo à frente. O caso finalmente avançou quando um ex-companheiro de cela de Hickok revelou às autoridades os planos que Hickok havia lhe confidenciado. Essa informação crucial levou os investigadores diretamente aos suspeitos, que foram capturados em Las Vegas após uma fuga que durou semanas. Smith e Hickok foram levados a julgamento em Garden City, Kansas. O processo foi amplamente coberto pela imprensa, com cada detalhe sendo analisado e discutido. A defesa tentou argumentar que os assassinos sofriam de distúrbios mentais, mas a evidência esmagadora dos crimes brutais levou o júri a um veredito rápido. No final, a justiça prevaleceu. Perry Smith e Richard Hickok foram condenados à morte na forca. A sentença trouxe uma sensação de alívio para muitos, mas a cicatriz deixada pelo crime não pôde ser apagada. O impacto do massacre dos Clutter continuaria a assombrar Holcomb por gerações. A fazenda Clutter, outrora um símbolo de prosperidade e segurança, agora é apenas uma ruína, um lembrete sombrio do que aconteceu naquela noite de novembro. Holcomb mudou, mas as memórias do crime continuam vivas na mente daqueles que testemunharam os eventos de 1959. O crime que destruiu a família Clutter transcendeu o tempo. Truman Capote, com seu livro A Sangue Frio, transformou a história em uma narrativa universal sobre a fragilidade da segurança humana. O livro, aclamado como uma obra-prima do jornalismo literário, e sua adaptação cinematográfica trouxeram a tragédia de Holcomb para o mundo, fazendo com que milhões refletissem sobre o mal que pode se esconder em qualquer lugar. O assassinato da família Clutter nos lembra que o mal pode se manifestar de maneiras inesperadas, em lugares e momentos em que menos se espera. Ele nos obriga a confrontar a realidade de que a segurança nunca é garantida, mas também nos ensina sobre a resiliência humana, a capacidade de continuar, de lembrar e de, eventualmente, encontrar uma forma de paz. Hoje, a fazenda Clutter é apenas uma sombra do que foi, um lugar onde o tempo parece ter parado. Mas Holcomb seguiu em frente. As memórias do massacre ainda estão presentes, mas a comunidade escolheu a vida, a reconstrução e a lembrança daqueles que foram perdidos, mas nunca esquecidos. A tragédia da família Clutter não foi apenas um crime. Foi um despertar brutal para a realidade de que a segurança é, muitas vezes, apenas uma ilusão. Mas também foi um testemunho da força humana diante do horror, uma lembrança de que, mesmo nas horas mais sombrias, a esperança pode persistir. A polícia de Vancouver já estava ciente de um possível assassino em série na cidade. A primeira pista veio de uma denúncia anônima em 1998, informando sobre atividades suspeitas na fazenda dos irmãos Picton, localizada nos arredores de Vancouver. Essa denúncia levou a uma investigação inicial, mas nada conclusivo foi encontrado naquela época. A polícia, então, passou a monitorar discretamente a propriedade. No entanto, a situação começou a se tornar mais séria quando, em 2002, uma testemunha afirmou ter visto restos humanos na fazenda.
Com essa nova informação, a polícia obteve um mandado de busca e voltou à fazenda. Dessa vez, a busca revelou uma série de evidências perturbadoras, incluindo roupas, joias e identidades de várias mulheres desaparecidas, bem como restos humanos misturados com carne de porco. O responsável por essas atrocidades era Robert Pickton, um fazendeiro aparentemente comum, mas que escondia um lado sombrio e sádico. Robert, conhecido por muitos como Willie, era frequentemente visto em eventos sociais na comunidade, o que tornava ainda mais chocante a descoberta de seus crimes. Ele e seu irmão David gerenciavam a fazenda que se tornou o epicentro de uma série de desaparecimentos misteriosos de mulheres, principalmente prostitutas e mulheres vulneráveis da região de Vancouver. A investigação revelou que Robert Pickton atraía suas vítimas para a fazenda com promessas de dinheiro e drogas. Uma vez lá, ele as atacava, matava e depois se livrava dos corpos de maneiras horríveis. Em muitos casos, ele dava os restos das vítimas aos porcos da fazenda e, em outros, processava a carne para consumo humano, distribuindo-a na comunidade, o que causou uma onda de pânico e repulsa quando a verdade veio à tona. As vítimas de Pickton eram principalmente mulheres de bairros marginalizados de Vancouver, como Downtown East Side, uma área conhecida por altos índices de criminalidade, pobreza e abuso de substâncias. Essas mulheres, muitas vezes invisíveis para a sociedade, tornaram-se alvos fáceis para um predador cruel e calculista como Pickton. Brenda Wolfe, uma mulher de 32 anos, e Tiffany Drew, associada de Robert, foram algumas das primeiras vítimas identificadas. Brenda, assim como muitas outras, tinha um histórico de prostituição e luta contra o vício em drogas. Tiffany, por outro lado, tinha uma ligação mais direta com Pickton, trabalhando ocasionalmente na fazenda e ajudando nas operações diárias. Em janeiro de 1998, a polícia começou a receber um número crescente de relatos de desaparecimentos de mulheres na região. Entre elas estava Clifford Wilson, um conhecido na comunidade local que também desapareceu misteriosamente. A polícia inicialmente suspeitou que Clifford poderia ter sido vítima de algum tipo de violência aleatória, mas com o tempo ficou claro que ele era apenas uma das muitas vítimas de um predador muito mais insidioso. Os desaparecimentos continuaram, com 21 mulheres desaparecendo até o início de 1999. As vítimas eram principalmente profissionais do sexo, muitas delas indígenas, que desapareciam sem deixar rastros. A investigação começou a tomar novos rumos quando restos humanos foram encontrados na fazenda dos Pickton. Essas descobertas incluíam pedaços de carne e ossos que, após testes de DNA, foram identificados como pertencentes a várias das mulheres desaparecidas. A polícia, então, montou uma força-tarefa especial para investigar o caso, com o objetivo de encontrar todas as possíveis vítimas e trazer justiça para seus familiares. No entanto, as investigações foram dificultadas pela falta de provas concretas e pelo preconceito aparente contra as vítimas, muitas das quais eram vistas como membros descartáveis da sociedade. A mídia também desempenhou um papel crucial, mantendo o caso na atenção pública e pressionando as autoridades a agir com mais diligência. O julgamento de Robert Pickton começou em 2002 e ele foi formalmente acusado de 27 assassinatos em primeiro grau. Durante o julgamento, foi revelado que Pickton tinha uma lista de vítimas e mantinha registros detalhados de seus crimes. Ele se declarou inocente, mas as evidências contra ele eram esmagadoras. Entre os itens encontrados na fazenda estavam crânios cortados ao meio, mãos e pés decepados e restos humanos misturados com carne de porco. A comunidade de Vancouver ficou horrorizada com as revelações. Muitos moradores começaram a refletir sobre a falta de ação das autoridades locais e o preconceito contra as vítimas.
Famílias procuraram a polícia inúmeras vezes, relatando desaparecimentos e pedindo ajuda, mas frequentemente suas preocupações foram ignoradas. Isso levou a um clamor público por justiça e reformas nas práticas policiais. Uma das figuras centrais na luta por justiça foi Elaine Allen, diretora do Centro de Acolhimento Local. Ela desempenhou um papel crucial ao pressionar as autoridades a levarem os desaparecimentos a sério e a investigar todas as pistas, por mais insignificantes que pudessem parecer. Graças aos esforços de Elaine e de outros ativistas, a polícia começou a explorar novos suspeitos e a reabrir casos antigos que haviam sido arquivados. A descoberta de restos humanos na fazenda de Picton, em 1998, foi um ponto de virada na investigação. Isso levou a buscas mais intensas e a coleta de evidências adicionais, incluindo DNA que ligava Picton diretamente às vítimas. A polícia também encontrou um trailer na fazenda que continha várias armas e objetos pessoais das mulheres desaparecidas, indicando que Picton tinha um espaço dedicado onde cometia seus crimes. Enquanto as investigações avançavam, foi revelado que Picton alimentava seus porcos com restos humanos e, em algumas ocasiões, processava a carne para consumo humano. Ele até organizava churrascos na fazenda, onde a carne era servida aos convidados, muitos dos quais eram seus amigos e vizinhos. Essa revelação causou uma onda de repulsa e indignação, levando muitos a questionarem como alguém poderia ser tão cruel e insensível. David Picton, irmão de Robert, também foi interrogado pela polícia. Embora não houvesse evidências suficientes para acusá-lo formalmente de participação nos assassinatos, ele era frequentemente visto na fazenda e tinha conhecimento das atividades de seu irmão. David alegou que não sabia dos crimes de Robert, mas muitos acreditavam que ele estava ciente do que acontecia e optou por permanecer em silêncio. A investigação se intensificou em 2002. Quando novas evidências surgiram, incluindo gravações de vídeo e áudio feitas por Picton, nas quais ele descrevia seus crimes em detalhes. Em uma dessas gravações, Picton afirmou que sua meta era matar 50 mulheres, mas que havia sido pego antes de atingir esse número. Essa confissão chocante foi um dos principais elementos que selaram sua condenação. A polícia continuou a investigar outros possíveis cúmplices e a explorar todas as pistas relacionadas aos desaparecimentos. Entre os desaparecidos estava Linda Louise Wright, uma mulher de 32 anos que foi vista pela última vez em 1997. Linda era mãe de um filho pequeno e tinha um histórico de luta contra o vício em drogas. Sua família procurou a polícia inúmeras vezes, mas suas preocupações foram frequentemente ignoradas, até que os restos de Linda foram encontrados na fazenda de Picton. A comunidade de Vancouver estava em choque. O caso gerou uma comoção generalizada, com muitas pessoas questionando como algo tão horrível poderia acontecer em sua cidade. O governo da Colômbia Britânica prometeu uma investigação completa e uma revisão das práticas policiais para evitar que algo assim acontecesse novamente. Além disso, foi criada uma comissão para investigar o tratamento das mulheres desaparecidas e assassinadas, com o objetivo de implementar reformas significativas. Entre as vítimas estava Sarah de Vries, uma mulher de 29 anos que desapareceu em 1998. Sarah era uma das muitas mulheres que frequentavam o Downtown East Side de Vancouver, uma área conhecida por seu alto índice de prostituição e abuso de substâncias. Sarah deixou para trás um diário repleto de poesias e reflexões sobre sua vida difícil, que se tornaram um símbolo da luta das vítimas por reconhecimento e justiça. Os investigadores também descobriram que Picton utilizava um picador de madeira para se livrar dos corpos de suas vítimas. Os restos triturados eram então misturados com carne de porco e distribuídos em mercados locais,
o que causou um pânico generalizado quando foi revelado. A carne contaminada foi retirada das prateleiras e muitas pessoas passaram a questionar a segurança dos alimentos que consumiam. As revelações sobre os métodos de Pickton e a brutalidade de seus crimes foram difíceis de processar para muitos. As famílias das vítimas sofreram imensamente, não apenas pela perda de seus entes queridos, mas também pela maneira horrível como eles morreram. A força-tarefa policial foi ampliada e novos recursos foram alocados para garantir que todas as pistas fossem investigadas e que nenhum detalhe fosse negligenciado. Em 2007, Robert Pickton foi condenado por 6 acusações de assassinato em segundo grau, uma decisão que muitos acharam insuficiente, dado o número de vítimas. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos, a pena máxima permitida pela lei canadense. Robert Pickton morreu em 31 de maio de 2024, com 74 anos, assassinado por um preso na prisão.